Deus, eu estou muito feliz mesmo, mano, de estar aqui. Muito mesmo. É um privilégio, velho, poder pensar e falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu queria muito que vocês se sentissem, confortáveis, assim, que fosse um ambiente muito gostoso, que o Espírito Santo fale no nosso coração. Seja um momento muito de bate-papo, assim, sabe? Amém? Quando a Sofia e o pastor Joe me convidaram para pregar, Eu recebo. Eles falaram para mim que eu tinha que pregar sobre o melhor tema do mês de junho, que é festa junina. Então a gente vai pregar sobre festa junina, a gente vai falar sobre festa junina. Não, mentira. A gente vai falar de namoro. A gente vai falar do tema mais gostoso, mais chuchu, mais delícia que a gente poderia falar hoje. Não tem nenhum tema tão gostoso quanto esse pra gente falar hoje. E vai ser uma bênção. Ó, mas vamos abrir a Bíblia então. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Marcos. Peraí. Desculpa. Marcos capítulo 12, lá no versículo 29. A Thalita vai entregar aí uma massinha. Não é para comer. Não. Apesar de ser fortemente tentador comer massinha, não pode. Capítulo 29 ou... Não, Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Cada um pega uma massinha e guarda, não come. Por favor. Segura ela até o final, que a gente vai usar ela de uma forma muito prática. Marcos capítulo 12, versículo 29. Oi? Não, segura a onda, eu sei que a vontade vem. Segura. Gente, é o seguinte. Todo mundo pegou para esperar vocês pegarem uma massinha. Todo mundo, acho que deu certo? Uma para cada um? Pode dar inteira. O ideal é que tenham cores diferentes na mão de cada um. Que não sejam cores iguais. Troca. Quem tiver com cor igual perto, troca. Pega outra. Cores diferentes. Já pega uma colorinha e dá pra Bru ali, ó, já. Oi, Bruno. É uma massinha também. Todo mundo tá com uma massinha aí? Não, ninguém tá com cor pertinho uma da outra, né? A Bru já tem uma cor, dá uma pra Bru lá. Bruna, a gente vai falar sobre festa junina. O tema da mensagem não é sobre namoro mesmo. A gente vai falar, como eu disse, a gente vai falar sobre o tema mais gostoso que a gente poderia conversar. É o seguinte, ó. Tudo e absolutamente tudo o que nós vamos conversar, tudo que a gente vai pensar aqui, está baseado, primeiro, na palavra, na Bíblia, e num material que é um discipulado que a nossa igreja tem. É esse material aqui, é uma pequena apostila super simples, falando sobre o passo a passo do namoro. Aqui na nossa igreja a gente tem um material focado em namoro, um material focado em noivado e um material focado em casamento. Eu e a Thalita, a gente compartilha com namorados, com noivos e com as pessoas que estão se relacionando a respeito desse discipulado. Então, tudo está baseado aqui. Depois vocês fiquem super à vontade para ler. Quem escreveu foi o pastor Kelson e o pastor Eugênio. E está muito massa, o material é bom. Beleza? Achou aí? Marcos 12, 29? Então eu vou ler, acompanha aí, não dorme. Marcos 12, 29 fala assim, ó. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior que estes. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o seguinte, antes da gente falar de namoro e falar do tema principal da nossa tarde, eu queria deixar muito claro que nem eu, nem a Bíblia e nem o nosso bate-papo vem falar de regra. A gente vem falar de princípio. Quem aqui ousa arriscar qual que é a diferença de regra? Quem aqui ousa arriscar dizer o que é regra?
Sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Regra seria alguma coisa tipo assim. O que é uma regra? Uma regra seria alguma coisa que meio que obrigatória você fazer aquilo. Boa. Uma ordem? Boa. De ordem. Uma obrigação, uma coisa que é obrigada, uma ordem. Legal. O que é princípio? Quem aqui arrisca dizer o que é princípio? Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Princípio, então. Princípio. Princípio seria então, tipo, você não precisa ser obrigado a fazer aquilo, mas você precisa pelo menos tentar fazer aquilo. Maneiro. O que mais? Legal. O que mais? Princípio, Dudinha. O que vem na sua cabeça quando você pensa em princípio? Uma coisa que a gente não é obrigado a fazer, mas é certo. É certo, legal, legal. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. Regra, e vocês falaram muito bem, é mais ou menos o seguinte. A definição de regra é uma determinação exata do que tem que ser feito. Para ficar mais claro, características de uma regra. Cara, é algo que é claro, que é específico, que é objetivo, que é inflexível. Exemplo, não fume. Já viu aquela placa? Não fume? Sim. Não fume, ponto. Você não pode pegar o cigarro e acender. Não fume, ponto. Não ultrapasse o sinal vermelho. É regra. Não ultrapassa, ponto. Não estacione aqui nesse lugar. Proibido estacionar. É uma regra. Cara, é inflexível. Não tem... Cara, é isso, ponto. Princípio fala sobre valor. Princípio fala sobre fundamento. Princípio fala sobre fundamento de comportamento. Princípio fala de preceito. Essa palavra é meio estranha. Preceito significa uma recomendação a ser seguida. Princípio fala de ação e reação. Regra fala de obrigação. É mais ou menos assim. A regra, ela vem e põe o dedo no seu peito e fala, não faça, ponto. Não interessa se você concorda, não interessa se faz sentido, não interessa. Só vem e põe o dedo no peito e fala, não. O princípio fala assim, ó, se você fizer isso, acontece isso. Se você não fizer isso, não acontece isso. O princípio, ele traz uma questão mais relacionada ao nosso entendimento, a capacidade que nós temos de decidir obedecer. A regra não tem muito... Não, a regra é regra, ponto. Teve uma época lá que não podia entrar com o celular na escola, é ou não é? Não, vocês não pegaram essa época? Ah, não pode ainda? É isso, não pode. Olha lá, o professor sofrendo. É isso, não pode, pronto, acabou. Se você entrar com o celular, vai pra diretoria, vai levar uma fumada lá, a sua mãe vai ser notificada, vai dar treta, mano. Treta. Isso é regra. O princípio fala, pô, não traz o celular, porque se você trouxer o celular, tem uma boa chance de você ficar no WhatsApp. Enquanto o professor está dando aula lá de filosofia, falando da galera lá de filosofia, que eu não conheço muito bem, ele é especialista, é eles. Você vai estar lá no Instagram, mano, dando like no que não tem que dar. Então assim, a regra, põe o dedo no peito e fala, não faz. O princípio fala, ó, vem aqui, presta atenção. Se você fizer isso, acontece isso. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia não é um livro que vem pôr o dedo no seu peito. A Bíblia vem falar para você como é que você pode fazer e o que é que pode acontecer. E para a gente falar de namoro, a gente precisa entender que é princípio, não é regra. Quem vai falar de regra é seu pai. Seu pai vai falar, você vai namorar? Você tem que chegar, sei lá, às 10 em casa. Quem vai estipular a regra é a pessoa legal ali sobre você. A Bíblia vai te ensinar a namorar. E a Bíblia ensina. Tem um jeito certo de namorar. Mas também tem um jeito errado. E é um pouco disso que a gente vai falar. Como é que eu namoro do jeito certo? Quem é que namora? Legal. Quem é que não namora e tá na pista? Já aprende antes, melhor ainda, pô. Já vai quando começa certo, tio. É mais ou menos isso. Essa é a diferença entre regra e princípio. Deixa eu te contar um princípio para você poder entender e ficar mais claro. Não precisa abrir não. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala assim, ó. E eu digo isso. O que semeia pouco, colhe pouco. Você tem a opção de semear. Você quer colher muito? Semeia muito. Você não se importa com quanto você quer colher? Então semeia só uma semente. É isso o princípio. É você entender o que tem que ser feito e poder optar por seguir ou não. Jesus não obrigou ninguém.
Jesus convidou, ficou quem quis. É isso que Jesus faz. Jesus não põe o dedo no peito para te acusar de namorar errado, de falar que você é o pior do mundo. Jesus te convida a entender como é que a gente pode se relacionar bem e certo. Ficou claro a diferença de regra e princípio? Para a gente namorar, e namorar gostoso, namorar bem e a coisa ser uma bênção, é baseado em princípio. É baseado em entender como eu faço o que acontece, porque eu faço e o que vai acontecer. E aí a gente tem condição, através do Espírito Santo, de escolher certo e de fazer certo. Até porque, de verdade, se eu for a única pessoa nessa sala que pensa assim, então vocês podem me dizer que tudo bem, eu pego meu caminhãozinho e vou brincar em outro lugar. Mas assim, lá no fundo, na moral, mas de verdade, lá no fundo, mas bem lá no fundo, quando alguém fala pra você, não faz, o que dá vontade de fazer? Fazer, pô! É isso! Por quê? Existe uma desobediência lá no ser, lá no centro do ser humano, uma essência que vem do pecado do Éden, que vem lá de trás, que não é necessariamente culpa sua. Quando alguém fala assim, ó, cara, não faz isso, a primeira coisa que você pensa é, ai, que vontade, e se eu fizer? E se eu fizer? Esse é o problema da regra. Lá no fundo, ela quase que cava, ela mexe assim lá dentro que a gente quase que tem vontade de desobedecer. Quer ver? Para ficar claro. Regras foram feitas para serem... vocês são muito crentes. Porque a maioria dos adolescentes da minha época falaria desobedecidos. Quebradas. Os adolescentes perigosíssimos, como o Joe foi um dia, falariam quebradas. Regras foram feitas para serem quebradas. É isso, tio. Esse é o perigo da gente ficar baseando a nossa vida em regra. E o namoro não pode ser baseado nas regras. Porque quando alguém vem pôr o dedo no seu peito falando para você não fazer, vai ter uma grande chance de você sentir vontade de fazer. E é por isso que não vai dar certo. Vamos nortear o nosso papo por princípio. Amém? Estamos juntos nisso? Então demorou. Vamos começar então. Já que a gente entendeu a diferença de regra e de princípio, o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é: beleza, namoro. Vamos falar de namoro. O amor é a base do relacionamento para o cristão, de toda e qualquer forma de relacionamento, incluindo o namoro. Aí você pode pensar, pô Will, óbvio, é óbvio que o namoro é a base para eu namorar. Será? Será que a nossa visão de amor para namorar é realmente a visão que deveria ser? Bom, olha só, versículo 30, Jesus fala assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, de forças. E o 31 fala: amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, amar ao Senhor e amar o próximo é a base de todo relacionamento da Bíblia. Não existe nenhum relacionamento em nenhuma esfera, seja na amizade, no namoro, no noivado, no casamento, que não seja baseada em amar a Deus e amar ao próximo, que seja baseado no amor. O amor é a base. Você quer namorar? Porque você quer amar, você tem sentimento, sim ou não? Quando a gente for namorar, ou quando a gente já estiver namorando, é porque tem um sentimento de amor. O que a gente precisa entender agora é que sentimento é esse, como é que a gente lida com esse amor? Antes da gente decidir namorar alguém, galera, a gente precisa entender a essência do amor de Deus para conosco. Só entendendo o amor de Deus para comigo é que eu consigo namorar alguém da forma certa. Se eu não entender como é que Deus me ama, eu não consigo amar alguém. É impossível. Nós nunca saberemos namorar se nós não soubermos nos relacionar com aquele que nos amou primeiro. Porque a nossa concepção de amor, ela é um pouco perigosa, ela é meio torta às vezes. Agora o amor de Deus, ele é puro, ele é santo. O amor de Deus, ele é o padrão de amor pela qual nós devemos namorar. Ou querer namorar. A pergunta aqui é, beleza, como é que eu faço então para entender esse amor e como é que eu faço para entender como namorar? Deixa eu te explicar, a gente vai entender. João 3,16, o versículo mais clichêzão do mundo, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A base do amor é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Deus amou o mundo como Ele amou Jesus. E é por isso que Ele deu Jesus.
Porque Ele amou tanto a nós, como Ele amou Jesus, a ponto de falar, Jesus tem que morrer, porque Jesus se entrega e decide morrer para que o amor de Deus pudesse ser completo em nós. A base do amor, então, é, se Deus amou o mundo, é porque Ele amou o próximo. Ele deu o Filho unigênito como a ti mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ame o seu próximo, que deu o seu Filho unigênito como a ti mesmo. A essência do relacionamento de Deus para com o homem, a essência do amor de Deus para com o homem, é um amor que se entrega, é um amor que é pelo outro, não é por mim. E é aqui que a gente precisa sacar a parada. Se eu namoro porque eu quero ser amado, provavelmente eu estou namorando com a motivação errada. Eu namoro porque eu quero amar. Eu namoro porque eu quero entregar. Eu namoro porque eu quero doar. Eu namoro porque eu quero sacrificar. Toda forma de amor que traz o olho, que traz a visão de amor para mim mesmo, para minha satisfação, provavelmente vai me levar a pecado. Agora, quando a forma de amor é para o outro, eu me esvazio, eu me entrego, eu dou o amor, aí sim, porque eu estou baseado no mesmo amor de Deus. Esse é o padrão de amor para nós namorarmos. Não é para se satisfazer, é para amar o outro, é para cuidar do outro, é para amar o outro. Todo amor é para o outro, não é para mim. O amor que eu quero para mim provavelmente diz respeito às minhas satisfações, aos desejos que eu quero satisfazer, às vontades que eu quero satisfazer. E o amor que me satisfaz provavelmente é um amor que talvez me leve a pecar. Agora, o amor que eu entrego para o outro, que eu dou para o outro, é o mesmo amor que Deus deu, é o mesmo amor que é o mesmo padrão de amor de Deus para com a gente. É um amor que é para com o outro, não é só para mim. Deixa eu te perguntar, para ficar mais fácil para a gente poder clarear. Para quem namora, não precisa responder. E para quem não namora? Para quem namora, por que você namora? Para quem quer namorar, por que você quer namorar? Pensa aí, não, na moral, tira 2 segundos e pensa assim, para quem namora, por que você namora? E para quem quer namorar, quem está solteirão está na pista, tá querendo. Por que você quer namorar? Se a minha resposta e se a sua resposta é para ser feliz, para ser completo, para ser cuidado, para ser cuidada, para ser presenteado, para ser presenteada, para ser satisfeito, para ser satisfeita, se a minha e a sua resposta converge e volta para mim, nós não estamos prontos para namorar, porque nós estamos buscando nos satisfazer. E o amor que nos satisfaz é o amor de Deus, não é um amor que vem dessa maneira. O amor que me satisfaz é um amor egoísta, que só pensa em mim. O amor de Deus é um amor altruísta, que dá, que entrega, que é pelo outro. Se as minhas respostas a respeito do porquê eu quero namorar convergem em mim, eu não estou pronto. Sabe por que eu não estou pronto? Porque na primeira oportunidade eu vou querer satisfazer os meus desejos. Eu vou querer satisfazer a minha vida, a minha carne. Eu vou querer o que é certo no tempo errado. Agora, se a sua resposta é porque eu quero encontrar alguém, eu quero amar alguém, eu quero poder presentear alguém, eu quero poder cuidar de alguém, eu quero poder derramar sobre a vida de alguém, provavelmente nós estamos um pouquinho mais prontos para namorar do que estivemos antes. Todo amor que converge em mim mesmo, para mim mesmo, comigo mesmo, tem uma grande chance de me levar a pecar, meus amigos. E ó, na moral, eu tenho 34 anos. Confia, mano. Confia porque eu já bati a cabeça. Já deu ruim pro meu lado. Eu estou falando dos meus erros, gente. Eu estou falando dos meus pecados, de onde eu errei. Quando eu quis o amor para mim. Quando eu quis me satisfazer. E não quando eu entendi que eu poderia derramar para alguém. Olha só, se você está se sentindo meio ofendido e meio ofendida, como eu também me senti ofendido um dia, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, e agora eu queria que alguém lesse, porque eu não quero falar sozinho. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4, quem achar e quem está cheio de amor, quem está apaixonado, quem está apaixonada, ou quem quer se apaixonar, porque você não está apaixonado ainda, mas você quer, vai rolar. Calma, João. Vai rolar, João. Confia, velho. Calma, João. Tá vivo. Vai chegar o seu momento, João. É 13 o quê? Já vai, nessa postura, é isso. 1 Coríntios capítulo 13, você vai ler do versículo 4 até o versículo 7. Quem
Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Dê mais alto, dê mais alto. Quem Com ama fé, João, com não é- fé. Espera aí que vocês estão aí. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz a coisa certa. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Mano, vocês conseguiram entender que na Bíblia a gente está vendo que quem ama não é egoísta. Quem ama não quer se satisfazer. Quem ama não é grosseiro. Quem ama não tem inveja, não tem raiva. São todos sentimentos para com o outro. A Bíblia não fala de um amor para mim, a Bíblia fala de um amor para o outro. A maior história de amor do universo é Jesus amando você. É um amor que é para você. É um amor que foi entregue por você. É assim que a gente tem que namorar. Não é um sentimento para mim, é um sentimento para o outro, para a outra. O amor, galera, sempre vai apontar para outra pessoa, porque Deus amou você, ao ponto de morrer por você. Deus não amou a si mesmo, a ponto de querer ser adorado por um monte de Zé Ruela, para poder ir lá e morrer para o Zé Ruela vir adorar ele. Senão seria um amor egocêntrico de Deus para com ele mesmo. Deus amou você, e Ele quis você, e Ele se entregou por você. O amor é para você. O amor não pode ser para mim. O meu amor não pode ser para mim. Os meus desejos não podem ser para mim. Eu não posso namorar porque eu quero me satisfazer. Eu quero namorar porque eu quero amar alguém, porque eu quero encontrar alguém para amar por uma vida inteira. Eu não quero namorar porque eu quero ir para a cama. É isso. É poucas, não. É poucas. É poucas. Deixa eu te falar, pensa comigo. Vamos lá, vem comigo. Se você conhece alguém dentro dessa característica que eu vou falar, você pisca, só pisca. Só pisca. Você conhece alguém que depois que começou, você tem uma amiga ou um amigo que depois que começou a namorar, sumiu. Você conhece alguém, você tem uma amiga ou um amigo que tem que pedir para o namorado ou para a namorada para fazer alguma coisa? Você conhece alguém que depois que começou a namorar, deixou de ser seu amigo ou sua amiga? Tem uma grande probabilidade dessa pessoa estar namorando para si mesmo, para se satisfazer a si mesmo. Porque quando eu namoro e busco isso para mim mesmo, eu podo a pessoa, eu limito ela, eu coloco regras da vida dela, eu oprimo essa pessoa. A gente conhece algumas pessoas que depois que começaram a namorar, bomba de fumaça, não sumiu nunca mais, velho. Translador, igual lá, Nokia lá, que foi direto do lado do pai, ó. É tipo isso. E isso é o padrão de namoro que não é o padrão de namoro que Deus quer para você. Deus não quer um padrão de namoro que te aprisiona. Jesus morreu para que você fosse livre, para que você tenha um amor que te preencha inteira, menina, inteiro, menino, de forma livre. Amém. O amor não põe cativeiro, o amor quebra cativeiros. Namorar alguém errado é alguém que vai te colocar numa jaula, num quadrado, e vai falar que você não pode mais ser amiga dela, ser amigo dele, vai te oprimir, vai ter que fazer você pedir permissão para fazer. Mano, isso não é namoro, isso é cativeiro, isso é sequestro. Isso é sequestro. Você quer namorar? Quem quer namorar? Quem aqui quer namorar? Mano, eu tô casado faz 8 anos esse mês, eu quero namorar muito! E eu acho que você também tem que querer namorar muito, velho! Fala, Deus! Usa mesmo. Você quer namorar? Então aprende a amar a Deus. É impossível namorar sem amar a Deus. Todo namoro baseado no amor para mim mesmo me leva ao pecado. O único amor que faz o namoro dar certo é o amor baseado no próprio Deus. É quando eu conheço o amor que me comprou. Aí eu estou pronto para dar amor para alguém. Enquanto eu não conheço o amor de Deus para minha vida profunda, e a gente nunca vai conhecer assim nos mínimos detalhes, tá? Assim, talvez na eternidade. Mas aqui a gente dá uma pincelada e a gente pega mais ou menos o amor. Mas o ponto é, você precisa conhecer o amor de Jesus por você, para depois você estar pronto e pronta para amar alguém. Porque daí você não vai ser egoísta, você não vai ser o contrário do que Paulo diz aqui em Coríntios. Provavelmente o seu amigo e a sua amiga, assim como os meus amigos e as minhas amigas que fizeram isso aqui, que eu falei, que tinha que pedir permissão, que sumiu, que não podia mais ser ninguém e tal,
não são cristãos. A grande probabilidade é que eles não sejam cristãos. E se eles forem cristãos é um pouco pior. Mas a grande probabilidade é que eles não serem cristãos. Porque eles não conheceram o amor que liberta, o amor que é livre. Eles só conhecem um amor que quer se satisfazer, que oprime, que se fecha em torno de si mesmo. Gente, estamos juntos até aqui ou tá embaçado? Tamo junto. Então demorou. Segundo ponto. Primeiro, guarda na sua cabeça, linda e maravilhosa. O amor é a base do namoro. O amor é a base do relacionamento. E o amor de Deus. O padrão do amor de Deus, que é o amor que se doa, que se entrega, que visa o outro, que sempre prioriza satisfazer o outro e não a si mesmo. Segundo ponto. Namorar é um momento... Agora a coisa vai ficar mais prática, prometo. Namorar é um momento para analisar. Namoro é um momento de avaliação. Namoro é razão. Cuidado com a emoção. Pô, Will, você deve ser muito contra o namoro. Não, mano, eu sou muito a favor. Tem que namorar, mas tem que namorar certo. Tem que namorar, casar. Mas a gente vai falar disso já. Gente, eu sou a favor do namoro, tá? Não me vejam amanhã como um inimigo. Aquele moralista chato. Mano, no princípio, faz isso que acontece isso. Não é regra. Não é dedo no peito. É comportamento. Se eu faço, acontece. Ora, eu acho que o namoro é o primeiro passo para encontrar alguém de uma vida inteira. Eu só não acho que o namoro é um passatempo. Eu só não acho que o namoro é uma maneira de aliviar os meus sentimentos e as minhas sensações. Eu só não acho que o namoro é um escape para as minhas... Fugiu a palavra quando a gente é adolescente, que a gente está na puberdade. O namoro não é um escape para eu abrir a torneira da puberdade. Não é para isso. Quem aqui assistiu aquele filme do menino da raposa lá, fugiu o nome? Pequeno Príncipe. É um livro também, né? Não é só um filme, é um livro. Best-seller, maravilhosíssimo, inclusive, né? Tem uma frase lá dentro. Alguém consegue citar a frase mais célebre que existe nesse livro? A do cativar? Qual que diz essa frase? Quem acertar ganha 2 massinhas. E acredite em mim, 2 vai valer mais que uma. Quem acertar o que diz no Pequeno Príncipe a respeito do cativar... Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nossa! Eu ia responder bem agora. Você sabia que na Bíblia tem um versículo muito, mas muito parecido? E eu digo até que eu acho que essa frase do livro foi bem inspirada nesse versículo da Bíblia. Está no livro mais romântico, mais chuchu, mais delícia, mais namorador da Bíblia. Qual é esse livro? A galera é afiada, a galera tá afiada. Cânticos de Salomão fala assim, prometam, mulheres, não despertem o amor antes do tempo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O que é que tem a ver essas duas coisas, Will? Que relação que tem o Pequeno Príncipe com Salomão? O que tem a ver? É uma forma da gente entender a responsabilidade de viver o namoro. Relacionamento, gente, ele é construído por etapas, assim. É muito importante que cada coisa aconteça no seu devido tempo. Não respeitar o limite de cada etapa, não respeitar os princípios para cada etapa, faz com que as coisas se desconfigurem e se descontrolem. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo prático, assim, para você poder entender como que existe um tempo certo para cada coisa, como que a gente se torna responsável por aquilo que fazemos. Olha só, quando a gente se converte, a gente reconhece Jesus, a gente aceita Jesus, a gente faz aquela oração e tal, é um momento onde a gente conhece a Deus, é um momento onde o Espírito Santo está realinhando os princípios espirituais que até então estavam desalinhados na nossa vida. Quando eu me converto, é como se fosse a fase do namoro. É o momento onde eu me rendo a Jesus e Deus começa a trabalhar na minha vida. O namoro é um momento para análise. É nesse momento onde a gente tem que alinhar espírito, as coisas espirituais. Quando eu comecei a namorar com a Thalita, a gente errou muito, mas a gente também acertou muito. Mas uma das coisas que a gente acertou era, quais são os planos e os propósitos de Deus para a vida dela? Como é que esses
planos e propósitos se conectam com a minha vida. Isso é alinhamento espiritual. Esse é o mesmo momento da conversão, onde as coisas estão tudo bagunçadas e o Espírito Santo alinha tudo e deixa você prontinho ali, redondinho para Jesus. O momento do namoro é a mesma coisa. É um momento onde eu preciso analisar espiritualmente. Se nós namoramos e não estamos analisando quem é outra pessoa, nós estamos namorando para nos satisfazer. Agora, quando eu estou namorando e eu estou atentamente observando como a pessoa se comporta, o que ela valoriza, como é que é a família dela, qual é a relação dela com Deus, o que Deus quer fazer para a vida dela, o que Deus tem para a vida dela, eu começo a entender se aquela pessoa realmente dá match, como diz o Tinder, comigo. É por isso que o namoro é importante. Namoro é razão, namoro não é emoção. Por mais que eu sei que é difícil isso, gente. A gente namora e é emocionante, a gente quer ficar junto, é uma delícia, e é mesmo, é gostoso demais. Só que não pode ser só isso, porque se for só isso, tem uma boa probabilidade das coisas irem por água abaixo. Agora, quando eu namoro, analisando quem é aquela pessoa, sendo crítico, sendo realmente prestando atenção em quem é aquela pessoa, eu estou escolhendo para a vida. Eu não estou escolhendo para o momento. Então, namoro é mais ou menos um paralelo com a conversão, onde as coisas espirituais têm que se alinhar. Um pouquinho depois que a gente se converte, a gente confessa a Jesus, a gente se batiza, sim ou não? Nas águas lá, tal, no momento do batismo. Esse é o momento do noivado. É o momento onde eu testemunho publicamente aquilo que foi alinhado espiritualmente. Quando eu me converto, o Espírito Santo coloca, o Espírito Santo vem habitar no meu coração e a minha vida se alinha. Esse é o momento do namoro. Ali as coisas estão se alinhando, a gente está avaliando se realmente tem que acontecer. Depois, quando eu me batizo, é como se fosse o momento do noivado. Eu estou colocando um anel no dedo dela, falando, a partir de agora, todo mundo que olhar na mão dessa menina sabe que ela é prometida, sabe que tem alguém que vai empenhar a vida por ela, sabe que existe alguém que vai amá-la pelo resto até que a morte se separe. É um testemunho público, é o batismo. É a mesma coisa do batismo. Quando eu vou publicamente me batizo e falo, agora eu pertenço a Jesus, eu estou demonstrando publicamente aquilo que aconteceu no secreto. Deus alinhou meu espírito, eu estou namorando, estou entendendo as coisas espirituais. Deu certo, é isso, vamos noivar, porque agora a gente quer casar. É isso, agora eu testemunho publicamente. E a última etapa dessa caminhada cristã é a ceia, sim ou não? Vinho e pão. É intimidade, é o casamento. Quer ver como que as coisas podem ficar confusas quando a gente não entende como namorar certo? Imagina você que é culto de ceia aqui domingo. Aí chega aquele seu amigo, aquela sua amiga, que não é cristã, que não é cristão, que não conhece Jesus, que não entendeu o que Jesus fez ainda. Aí ela chega no dia da ceia e pega lá o suco e o pão para comer. Talvez você vai achar um pouco estranho, fala, pô, mas essa pessoa não é cristã, ela não se converteu, ela não reconheceu Jesus, ela não confessou Jesus. Jesus não passou a habitar no coração dela ainda. Por que ela está tomando ceia? Por que ela está indo para a intimidade antes do alinhamento espiritual, antes da confissão pública? Por que nós queremos o sexo antes de todas as coisas que tem que acontecer? É a mesma coisa. A intimidade vai acontecer em nome de Jesus e vai ser incrível. Vai ser, diante de Deus, sobre a vida de cada um de nós. Só que vai acontecer dentro do processo. É por isso que o mundo enxerga o namoro diferente da gente. Assim, se você tem algum amigo ou alguma amiga que namora e não é cristã, e não é cristão, tem uma grande probabilidade. Gente, se eu estivesse falando petabu, tá pesado, aí a gente tira o pé, mas assim, é isso. Quando a gente tem um amigo, uma amiga que não é cristã, e que não é cristão e namora, tem uma grande chance dessa pessoa valorizar, querer e namorar em prol do sexo. Eu estou falando alguma mentira ou não? É real, não é? O mundo vê as coisas do contrário. O mundo entende que o sexo vem antes do namoro. A gente entende que o sexo vem por último. Não porque a gente está pondo o dedo no peito e falando que tem que acontecer, mas porque a Bíblia está falando, olha, se a gente faz isso, acontece isso. Existem princípios para a gente observar. Existe um processo. Do mesmo jeito que não faz sentido eu ser da Umbanda, curtir lá um badulaque e chegar na igreja e tomar ceia sem conhecer Jesus. Não faz sentido eu ir para a cama sem realmente namorar, noivar e depois casar. Eu estou pulando etapas, eu estou pulando processo. Eu estou realmente fazendo as coisas invertidas. E quem faz isso é o mundo. O mundo fala, não, vai, se entrega. Não dá nada, vai. Não precisa. De sexo, de foto, só do casamento? Ah, para. Que coisa de velho. Só ligada pro pastor Kelso. Não é brincadeira, não é maligno. Gente, o mundo, ele pega aquilo que
é valor e princípio e inverte. O mundo literalmente coloca da forma contrária. O mundo está falando, vai mesmo, se entrega mesmo, vai para os finalmente mesmo, não se importe mesmo, vai, só vai. E Jesus está falando, não, se guarda. Conhece a pessoa, analisa os propósitos espirituais que eu tenho para a vida dela, se esses propósitos estão alinhados com a sua vida. Testemunha publicamente, fica noivo, coloca um anel no dedo, realmente demonstra para a sociedade que essa pessoa agora é uma prometida sua, você prometeu agora uma vida para com essa pessoa. E lá na frente, vem o sexo, vem o amor, vem o prazer. Mas da mesma forma que primeiro, conversão, batismo, ceia, namoro, noivado, casamento. E inverter a ordem desses fatores é um amor egoísta, não é um amor baseado no amor que Deus tem por nós. Logo, nós estaremos namorando errado. Estaremos namorando para mim, por mim, para mim. Quando o amor é para o outro, para com o outro, pela outra. Vamos lá, vamos fazer a dinâmica da massinha para a gente não dormir. Ó, é o seguinte. Alguém falou alguma coisa? Demorou. Você vai pegar a sua massinha e vai juntar com a massinha da pessoa que está do seu lado direito. É quem não tem jeito lá do esquerdo junto com o outro. Para falar, ó, você junta com você, 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 e vocês três juntam vocês. Mais fácil. Mistura. Pode misturar aí, massinha com massinha, vamos lá. Massinha com massinha. Aperta, aperta. Tem que juntar, massinha com massinha. Forte, vai rápido, vamos, bora. Massinha com massinha. Não sabe misturar massinha? Que isso, gente? Gente, é só pegar e colocar uma com a outra assim, tá? Não tem muita dificuldade não. Pega e aperta assim pra ela ficar juntinho. Vai, massinha com massinha, vamos lá. Fica tão legal, parceira. Rolou? Deu certo aí? Massinha com massinha? Sim ou não? É? Alguém acende a luz ali pra gente rapidão, pra gente conseguir enxergar melhor. E fica lá pra apagar depois, se qualquer coisa, por favor. Acende a luz aí pra gente. É pra misturar pra uma porção? É, a ideia é essa. Mistura mais, tem que ficar uma coisa só. Ainda tem que mistura. Beleza, agora pode parar. Pode parar. Vamos lá, presta atenção aqui em mim. Que cor que era a sua massinha? A minha era rosa. Rosa? E que cor que era a sua? Era rosinha, não era? Era rosa a sua? Salmão. Ah, tá bom, whatever. Dessa cor. E amarela? Que cor que é isso aqui? Certeza? Eu falei de rosa. Agora faz o seguinte, separa o amarelo do rosa pra mim. Dá? É isso que acontece quando a gente faz sexo. É exatamente isso que acontece quando a gente faz sexo. A gente fora do casamento. Eu estou pegando aquilo que existe de essência, de puro, de belo, de lindo, de precioso que é em mim, e estou vinculando com aquela pessoa a ponto de aquilo se tornar uma só carne. A Bíblia diz uma só carne, sim ou não? Dá para separar? Por que é que nós queremos fazer sexo com qualquer pessoa? De qualquer forma. Se depois é uma coisa só e já não dá mais para separar nada. Ficou uma coisa tão intrínseca que é uma coisa só. Você com que cor que era a sua massinha? Era rosa. E a sua? Vermelho e branco. Dá para separar? Não, Por quê? porque dá quantidade. A Bíblia diz que o sexo, amigos e amigas, se quiser pagar, não pode pagar. A Bíblia diz que o sexo faz com que nós nos tornemos uma só carne. Quando nós fazemos amor, quando nós fazemos sexo, gente, todo mundo aqui tá todo mundo, amém? Glória a Deus, né? O Espírito Santo é sobre nós e ele nos capacita a entender a palavra do Senhor. Quando nós entregamos, quando nós nos entregamos, quando nós nos envolvemos sexualmente, nós estamos entrelaçando a nossa vida com outra pessoa. E se eu não me caso com essa pessoa? E se essa pessoa não é a pessoa que vai passar o resto da vida comigo? Como é que eu desfaço isso, Sofia? Não dá. Quando eu perdi a minha virgindade, não foi com a Thalita. Infelizmente não foi com ela. E por mais que eu ame desesperadamente a Thalita, eu
daria a minha vida e morreria por ela, sem hesitar. Eu não consigo mais esquecer a pessoa com a qual eu tive a primeira relação, gente. Eu vou carregar isso por resto da vida. Não dá mais. Por mais que essa pessoa passado, mas não dá mais. É por isso que o Espírito Santo fala: aprende a namorar da forma certa, para você não se entregar para qualquer pessoa. Agora imagine você, aquela sua amiga ou aquele seu amigo que valoriza o sexo a qualquer custo, de qualquer maneira, sem preocupação com ninguém. Como é que está a vida dessa pessoa? Agora, quem está com uma massinha na mão ainda? Pega essa, junta com essa, depois que você juntar com essa, todo mundo vai passando, juntou as duas passas, juntou a sua pá. Todo mundo junta todas as massinhas até ficar uma coisa só, beleza? Vai juntando, rápido, rápido pra gente, senão a gente vai ficar amanhã na palavra. Tudo quase. Vai, começa daqui também, depois junta tudo. Junta tudo. Só uma sumiu. Junta tudo. Bora, galera, bora, junta tudo. Junta tudo, junta tudo. Calma, misturando, calma. Vai, Sara, vamos, Sara. Vamos, Sara, vamos. Cadê o resto? Acabou, é tudo isso aqui. Juntou? Quer que acenda a luz? Quer juntar Nem aquela. precisa não. Ah, aqui, ó, boa. Meu Deus, vai virar marrom. Daqui, deixa eu juntar. Vai. Vocês não tiverem Sobrou infância. 3. Vocês não tiverem infância. Ele quer ir sabe, acaba assim. Muito. Tem mais Agora, alguém? Ah, não, deixa ela pra mim que eu quero ficar apertando. Não, calma, gente. Foca na palavra, foca na massinha, vamos lá. Papai, a massinha é só pra gente entender. Agora, imagina só, o garoto e a garota que não se importou com a sua virgindade, não se importou com a sua pureza, dormiu com um, dormiu com outra, namorou com um, não se importou em analisar o tempo, quem era a pessoa, só namorou por satisfação, e namora, e vai, e se entrega, e vai, e se entrega. Se uma massinha com a outra já bagunçou tanto, imagina 7, 8, 10 massinhas juntas. Espiritualmente, gente, isso aqui é um ninho super complexo de resolver. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que guardar o sexo para o casamento, para nós não vivermos essa massinha podre, preta, sem padrão, sem beleza, sem nada, só um monte de gente emaranhada junta, sem nada, só lixo. Isso é o que eu sou. Quando eu valorizo o sexo com qualquer pessoa, de qualquer forma, não entendo que ele foi feito para o casamento, não quero respeitar o namoro, entender que o namoro foi feito para a gente conhecer e não para guedes. É isso, velho, que vai sobrar. É isso que vai ficar, ó. É isso aqui. Isso aqui sou eu. Quando eu decido só me entregar por prazer, quando eu decido o amor em prol de mim mesmo. É isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, de verdade. Faz sentido namorar por causa disso? Faz sentido só fazer isso e nem namorar? É isso que Deus tem para você? O sangue de Jesus, que é tão precioso, tão puro, tão excelente, é por causa disso? É só por causa disso? Pô, velho, é muito pouco, é muito sujo, é muito baixo, em prol de um Deus que é rei, que é Senhor, que te amou, que se entregou, que pegou um standard de amor, um padrão de amor e falou: ó, não aceite menos do que isso. Qualquer coisa menos do que isso é lixo. Não vale você, não vale o meu sacrifício por você, diz o Senhor. É só isso. Não aceite menos do que isso. Você foi comprado por um preço alto demais para se sujeitar só a isso. Namoro é um momento de alinhamento espiritual, é um momento de razão. Tem fogo, tem paixão? Tem, todo mundo é ser humano. Falar que não é mentira, mas isso não pode dominar. O namoro foi feito para a gente analisar. Lembra? Quem é que toma a ceia antes de decidir por Jesus? Faz sentido? Namorar, estou acabando. Namorar é uma escolha. E começa escolhendo a pessoa certa. Ninguém é forçado a namorar. Talvez lá no Oriente Médio, onde infelizmente as meninas não têm muita opção, né? Tudo bem. Mas não é o nosso caso. A gente escolhe namorar. Sim ou não? A gente quer namorar. Quem quer namorar? Pô, quero muito. Você tem que querer também. É muito bom.
Mas a gente tem que entender que o namoro é uma escolha. E ela tem que ser feita da maneira certa. Namoro é uma escolha e tem que ser uma escolha certa. Pô, Will, que discurso pesado. Vamos lá, ó, é o seguinte. Tem uma tampa para sua panela, fica calmo. E fica calmo. Existe uma tampa no formatinho da sua panela para você ser satisfeito, ser amado, ser amada, satisfazer e viver isso com a outra pessoa. Tem uma tampa. Mas ó, a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, não precisa ler não, eu vou ler para vocês. Amós, capítulo 3, versículo 3 diz assim: porventura andarão juntos se não estiverem de acordo? Quando a Bíblia fala se andarão juntos aqueles que não estão de acordo, ela está dizendo para você, existe uma pessoa certa para você. Calma e espera, essa pessoa vai chegar. Não aceita qualquer pessoa, não coloca qualquer pessoa nesse lugar. Porque como haverá acordo em pessoas que não andam junto? Deixa eu dar um exemplo assim bem mais fácil, quer ver? Vem cá, contigo. Tudo bem. Não, vai sujar. Deixa eu ver isso. A meia tá furada? Não é pra filmar essa parte. Cortou. Porventura andarão juntos se não estiverem eles de acordo? Lembra, namorar é uma escolha e tem que ser feito da maneira certa. Quando eu escolho namorar alguém que não tem a mesma fé que eu, que não entende, não conheceu o mesmo amor e o mesmo Jesus que morreu por mim, eu estou me colocando numa situação que a Bíblia chama de julgo desigual. Julgo desigual é exatamente isso. Uma pessoa estar num lugar e a outra pessoa estar no outro. Tá bom? Tá claro? Qual é a consequência do julgo desigual? Ela vai tentar me puxar para cima para subir no sofá. É exatamente isso que acontece. Quando eu me coloco numa situação, namorando alguém que não conhece a Deus, que não ama o mesmo Deus que eu amo, que não foi comprado pelo mesmo sangue que me comprou, eu me coloco numa situação onde eu não estou junto com a pessoa, onde a pessoa está num lugar e vive uma vida e eu vivo outra. Não há acordo. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, meus amigos. É impossível namorar alguém da forma certa, baseado no padrão de amor do amor de Deus, que não vive a mesma vida que eu. Confie em mim, eu tenho 34 anos. 99% das pessoas que eu conheço que decidiram namorar alguém que não era cristão, não estão mais na igreja. Boa parte dessas pessoas perderam a virgindade com alguém que hoje nem liga mais para elas. Boa parte dessas pessoas hoje carregam marcas e traumas muito difíceis de resolver. Porque um dia entenderam que dava para andar em comunhão com quem não estava de acordo. Porque achou que um dia a luz teria comunhão com trevas. Porque aceitou menos do que merecia. Alguém, príncipe e plebeu é só na Disney. Não existe essa história romântica da princesa e o plebeu lá, sabe? Da dama e o vagabundo. Isso é Disney, isso não é vida real. Vida real é ir pra cama com a pessoa. Porque não crê no mesmo que eu creio. Porque não valoriza o mesmo que eu valorizo. Porque não ama quem eu amo, que é Jesus. Conto de fada de que, o amor para recordar. Quem já assistiu esse filme? Não é antigo demais, né? Não dá. Com certeza não. Certeza, moça. Pode errado, né? Nossa. Tem um filme. Ó, gente, mais perto é uma tarefa, não, saca só, presta atenção. É uma tarefa de casa. Vocês vão, deve ter no Netflix. Chama uma. Anota aí. Mano, assiste esse filme esse fim de semana. Não deixa de assistir esse filme esse fim de semana. Não deixa. Não, na moral, de verdade. Não deixa de assistir esse filme esse fim de semana. Um amor para recordar. Spoiler e alerta. A menina é cristã. O cara não é cristão. E eles começam a namorar, eles começam a se envolver. Esse talvez é o 0,0001% dos casos que Jesus acessou o coração do cara e o cara se rendeu e o namoro deu certo. Mas antes de dar certo, o cara ele pisou bem na menina. Ela sofreu. Ela carregou um monte de trauma, um monte de marca que ela não precisava, só por escolher alguém que não era realmente alguém para ela. Gente, não há comunhão entre luz e trevas. E aí você pode até pensar no seu interior, como eu, que um dia tive essa idade, e juro que eu pensei, nossa, chato, quer dizer que eu vou ter que procurar na igreja? Não, isso é regra. Eu não vim pôr o dedo no peito e falar o que você tem que fazer. Eu vim falar de princípio. Se você fizer assim, vai acontecer assado. Quem põe o dedo no peito é a regra. Nós estamos falando de princípio. Nosso Deus é um Deus de princípios.
A gente sempre fala que não existe namoro evangelístico, né? Tipo assim, eu quero evangelizar, meu amigo de escola. Não é assim que funciona. Eu sei que é difícil, gente, é muito difícil. Eu tive nesse lugar, eu sei, é muito difícil. Só que eu vi as pessoas que estavam embaixo puxando quem estava em cima. Eu vi quem estava firme caindo. Eu vi quem era virgem indo para a cama com qualquer um. Eu vi quem era um chuchuzinho de Jesus virando massinha preta, podre. Porque não entendeu que a gente precisa escolher certo, escolher bem. Romanos capítulo 12 fala que nós não devemos nos conformar. O padrão de namoro que o mundo diz que tem que ser, não pode ser o padrão que nós desejamos, meus amigos. Porque ele é um padrão baseado só num sentimento egoísta. Um sentimento cuja raiz é o pecado, e não o casamento, a vida. Uma vida inteira pela frente, linda, para ser vivida. Sabe, quando a gente deixa de ser criterioso, quando a gente deixa de realmente escolher e aceita qualquer coisa, ou pior, a gente nem sabe o que a gente aceita, é como se a gente assinasse um cheque em branco. Vocês não sabem o que é, eu vou explicar. Cheque. É um papel, é uma folha de papel. Vai dinheiro. E aí aqui é um papel em branco, literalmente. E aí você pode escrever dentro desse papel quanto vale aquele papel. Vamos supor que eu tenho uma folha de cheque, que é um papel em branco, e eu escrevo que vale 200 mil reais. E aí eu pego essa folha de cheque em branco e dou na mão do Joe. Significa que eu acabei de dar 200 mil reais para ele, e ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Quando eu não sou criterioso com quem eu estou namorando, eu estou literalmente dando todo o poder, toda a autoridade, toda a autonomia sobre as minhas emoções, sobre a minha sexualidade, sobre o meu coração, sobre a minha vida para alguém fazer o que quiser. É como se eu pegasse e desse o meu cheque, pode errar, né? É como se eu abrisse o aplicativo do Nubank, lá do meu banco, pusesse a senha e desse na mão do Tim e falasse, pega, não tem dinheiro lá, mas pega tudo que tem aqui e faz o que você quiser. Transfere para sua conta, transfere para o seu pai, compra tudo em paçoquinha, fuma o dinheiro, faz o que você quiser, é isso. Quando eu não sou criterioso e aceito qualquer coisa, eu estou dando autoridade, autonomia sobre a minha sexualidade, meus sentimentos, meu coração e tudo aquilo que é nobre e lindo demais que existe em você, para qualquer pessoa fazer o que quiser. E isso é perigosíssimo. Você não foi feito uma praça pública. Você é um jardim fechado. Amém. Qual que é a diferença de um jardim fechado para uma praça pública? Quem é que ousa arriscar dizer? Sem medo de ser feliz. Não é qualquer um que entra. Não é qualquer um que entra. Quem mais? Só entra quem pode. Quando a praça é pública, tem um monte de maconheiro fumando maconha lá. Quando a praça é pública, tem um monte de gente xarope no carro, namorando no meio da praça escura. Quando a praça é pública, ela está suja, ela está mal cuidada, o mato é alto, é um lugar feio, não tem domínio, não tem senhor. Qualquer um faz o que quiser. O jardim tem dono. O seu coração, as suas emoções, a sua sexualidade, você, moça e moço, foi feito para ser um jardim fechado. Não uma praça pública onde qualquer um pode entrar e fazer o que quiser. Jesus não morreu para que você fosse disponível para qualquer coisa. Jesus morreu para te dar alguém que vai te amar, te entender e fazer de você a garota mais feliz do mundo. No casamento, no namoro e no noivado também. O último ponto que eu queria discutir com vocês, e agora a gente acaba mesmo, é que o namoro precisa apontar, tem que apontar para o casamento. E aí você pode pensar, Will, eu tenho 14 anos, não vou casar agora, eu vou ainda viver, vou fazer faculdade, vou fazer intercâmbio, vou fazer... Sim, você vai, sim, em nome de Jesus. Mas pensa que o modelo bíblico do namoro, a forma certa de namorar, é a forma que ainda que daqui a muitos anos aponta para o casamento. A forma certa de namorar é namorar com quem você quer casar. Namorar com quem você não quer casar é namorar para se satisfazer por um momento atual. Agora, namorar com quem um dia você olha e fala, cara, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela.
aí sim é namorar certo. Mesmo que vai demorar, você vai fazer seu intercâmbio, você vai fazer sua facul, vai dar tudo certo, vai rolar. Mas você está com os olhos no presente, você está com os pés no presente, com os olhos postos no futuro. A nossa relação com Deus, meus amigos, não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo presente hoje, 2025, com os olhos postos na eternidade. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, esperando o noivo que vai vir para encontrar com a noiva que somos nós. Durante muito tempo da minha vida, eu amei demais os meus dias presentes, a ponto de não me importar com os dias futuros. A eternidade parecia um negócio longe demais. E talvez até seja. Só que nós precisamos fazer tudo o que nós fazemos, inclusive namorar bem, namorar gostoso e namorar legal, pensando no casamento. Da mesma forma como eu preciso viver o meu dia hoje, pensando quando eu morrer e encontrar com meu Deus, que me amou primeiro e está me esperando na eternidade. Namorar hoje, sem pensar no casamento, é namorar errado. É isso, poucas. Agora, namorar hoje, pensando em casar um dia, ainda que distante, é namorar certo. Nós temos uma eternidade pela frente com o nosso Deus. Viva o seu namoro, para quem está namorando, viva o seu namoro hoje, pensando no grande dia, naquele dia lindo que você vai estar de branco, esperando por ele no altar. Vai ser top, vai ser maravilhoso. Mas viva pensando naquele dia, porque o dia que nós colocarmos os nossos olhos, os nossos pés no dia presente, provavelmente nós estaremos pecando e vivendo um namoro de pecado. Sabe, gente, Jesus é o maior interessado em dar um namorado perfeito para você. Jesus não é indiferente. Jesus não é aquele Deus que carrascão, moralista, chato, que não quer nada com nada, só quer pensar em mim quando eu morrer para a eternidade. Não, Jesus quer que você viva uma vida muito legal aqui, com a melhor pessoa do mundo. E é por isso que a gente está aprendendo a namorar certo, baseado no padrão do amor de Deus. Não aceite menos do que isso. Você merece tudo isso. E tem alguém que vai te dar isso. Amém? Amém. Vamos lá. É isso. Aproveite esse tempo para orar. Talvez, se você está aqui e namora, é uma excelente oportunidade para pensar em tudo isso e ver se a gente está namorando da forma certa. Se você está na pista e está querendo, e vai rolar, já aproveita para alinhar as coisas hoje para namorar bem quando começar. Jesus tem um namorado ideal para você. A namorada ideal. Aquela é aquele. E nós vamos orar por isso. Mas vamos orar também para estarmos prontos para viver esse namoro da forma certa. E não usar esse namoro como uma torneira para abrir a puberdade e viver a bagunça. Não aceite menos do que o padrão do amor de Deus para você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos apaixonados por Ti. O amor que nos encontrou, que nos amou, que é o Seu amor, é o mínimo que nós esperamos de alguém para com a gente. Senhor, nós não queremos um namorado, uma namorada que queira nos usar. Nós não queremos alguém que queira só tirar proveito das nossas emoções, da nossa mente, dos nossos corpos. Nós queremos alguém que nos trate como as princesas e os príncipes que nós somos, porque o Senhor morreu para nos fazer isso. O seu sangue nos faz príncipes e princesas, e nós queremos alguém que corresponda a isso. Por isso, nessa tarde, Senhor Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações e perdoe os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que muitas vezes é muito difícil lidar com a carne. É muito difícil mesmo, Senhor, lidar com as nossas emoções, lidar com o fogo, com a paixão, com os desejos. E nós somos seres humanos, mas o Senhor Jesus um dia foi humano e o Senhor conhece. Não há nenhum sentimento na face da terra e sobre o ser humano que o Senhor não entenda profundamente. Por isso, em nome de Jesus, em Teu nome, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos sentimentos. Nos ajuda, Senhor, a lidar com as nossas emoções. Nos ajuda, Senhor, a acreditar que o Senhor tem a pessoa ideal para nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a não esperar menos do que a pessoa certa. Sabe, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada adolescente que está aqui, dessas meninas, desses meninos, que o Senhor guarde o coração deles, que em nome de Jesus eles tenham um batismo de amor profundo em Ti, para que eles entendam o precioso sangue que morreu por eles e que
que realmente comprou a vida deles e que eles entendam que esse amor, ó Deus, é a fonte de satisfação. Meu Deus, em nome de Jesus, que o amor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada uma delas, e que eles entendam, Pai, que eles foram amados demais para aceitar qualquer coisa, e que o Senhor dê paciência a eles. Jesus, ajuda a gente, é muito difícil. O nosso ser humano, ele é complicado, mas nós sabemos que o Senhor nos entende. Por isso nos ajuda, Jesus, a esperar pela pessoa certa. E para nós que já estamos namorando, que já temos alguém, nos ajuda, Senhor, a namorar da forma certa, para poder um dia casar com a pessoa certa, da forma ideal. Senhor, eu declaro emoções e mentes saudáveis, corações saudáveis em Ti, corações que te amam em primeiro lugar e que aceitam esse amor e que não esperam menos do que isso dos seus namorados e namoradas. Prepara os namorados ideais para essas garotas e as namoradas ideais para esses meninos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.